Como eu te falei na nossa aula inaugural, eu vim das OPMS. Tenho um orgulho disso e isso me deu um know-how para a gente poder falar aqui com profundidade sobre esse tema da aula de hoje, que é DMI é o mesmo que OPME. Na aula anterior a gente conceituou OPME e agora a gente vai conceituar DMI e fazer uma diferenciação com OPME. Primeiro que a sigla DMI significa, né, dispositivo médico implantável, enquanto OPME significa órteses, próteses e materiais especiais. Qual é a questão aqui que é delicada? É você classificar que só vai ter cobertura, como o STJ fez na aula anterior que eu te mostrei, que só vai ter cobertura se for implantável. Então a pergunta é, o que vai ter cobertura é órteses, próteses, materiais especiais, o que inclui serra, broca e tal, que eu já expliquei, ou o que vai ter cobertura são os DMIs. E a resposta é que o que vai ter cobertura são as OPMS. E aqui eu trago um quadro, um gráfico para mostrar a diferença. A DMI ela está inserida no OPME. Por quê? Placas, parafusos, podem ser classificados como DMIs. A gente vai ver isso ao longo da aula. Mas serras e brocas não vão estar classificadas como DMI porque eles não são implantáveis e vão estar inseridos na OPME. Ok? Então, exemplo de DMI é, como eu falei, placa e parafuso. Fixação interna rígida. Eu tenho até uma dúvida sobre fixação interna rígida. Se tiver um profissional e puder explicar, porque dizem que placa é fixação semi-rígida e tal, mas a fixação interna rígida feita com placas e parafusos é um exemplo de DMI, porque ele é um dispositivo médico implantável. Não há dúvida quanto a isso, ok? Fixadores externos. Olha aqui, a gente já está falando, eu tentei fazer aqui uma diferenciação para entender que existem dispositivos que ficam extracorpóreo, que estão ligados ao ato cirúrgico e que são considerados ainda DMIs. Os fixadores externos são um exemplo. Fratura cominutiva de braço, perna, de diversas formas, mas são dispositivos médicos implantáveis. Não está lá dentro do corpo, estão parcialmente fora, no externo, mas são classificados sim como DMIs. Aqui a gente já começa a ter uma diferenciação. Aparelho de amplificação sonora e implante coclear. Aquela pessoa que tem uma deficiência auditiva que precisa de um auxílio para poder ouvir da forma correta ou de uma forma melhorada, né? E como é que se diferencia se vai ter cobertura, se ele é implantável, se ele não é implantável, se ele é uma OPME ou não é uma OPME? Olha o que a norma prevê, a jurisprudência entende. A gente vai sempre fazer essa diferenciação aqui, tá? Esse aparelho, que você já viu muitas vezes, a pessoa simplesmente coloca do lado de fora da orelha, ele é chamado de aparelho de amplificação sonora, enquanto esse aqui, que demanda um procedimento cirúrgico, será chamado de implante coclear, tá? Isso é para a gente fazer uma diferenciação aqui na aula. Então, olha aqui que dispõe, ó. Isso aqui é TJDFT, tá? Diz o seguinte, que no caso, verifica-se que o aparelho auditivo pleiteado, pedido, né, pelo consumidor, conforme relatório médico, por se tratar de aparelho de amplificação sonora, não é o coclear. Não exige intervenção cirúrgica, situação diversa da que ocorre nos casos de implante coclear, o qual, por meio de procedimento cirúrgico, se implanta um dispositivo eletrônico que substitui as funções cócleas. Tratamento esse que exige a cobertura das operadoras de plano de saúde. Nesse caso, o recurso, né? A gente está falando de tribunal, segundo grau. Então, nesse caso, o recurso foi conhecido e foi desprovido. O que isso significa? Que a pessoa ajuizou a ação, pedindo a cobertura do implante do custeio aqui, ó, do aparelho de amplificação sonora, perdeu no primeiro grau e perdeu no segundo grau. Certo? Porque ele foi desprovido. Ele está falando, olha, o que ele solicitou é o aparelho de aumento ali, amplificação sonora. Então não tem cobertura. Repare, o TJDFT entendeu que para ter cobertura é necessário que a órtese, prótese ou material especial
demande a realização de um procedimento cirúrgico para o seu implante. Olha que interessante. Gosto muito dessa tese. Já o implante coclear, também já em STJ, a gente diz aqui, o ministro disse o seguinte, ó, ele é vinculado ao ato cirúrgico. Ó. O artigo 10, inciso 7º, aquele que a gente viu, estabelece que os operadores de plano de saúde e as seguradoras não têm a obrigação de arcar com próteses ou órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Portanto, o que se define a cobertura legal mínima obrigatória é a colocação, colocação extremamente sutil. O fornecimento de dispositivo é vinculado, entende-se necessário para que o ato cirúrgico atinja a sua finalidade, o que não ocorre com a situação contrária, quando sendo desnecessário o ato cirúrgico. Caso do vindicado aparelho auditivo de amplificação sonora individual. Entendem? Então, até o STJ entendeu que, se houver a necessidade de cirurgia, vai ter cobertura obrigatória se estiver ligado ao ato cirúrgico. Então, a gente conclui aqui que DMI não é sinônimo de OPME, porque dentre as OPMEs podem ser encontradas DMNIs, dispositivos médicos não implantáveis. Mas repare, não faça confusão, não faça confusão. Eu dei o exemplo da broca, serra, irrigação, bisturi, que são itens que não são implantados, mas que têm cobertura, e dei o exemplo de aparelhos auditivos que demandam cirurgia e que por isso tem cobertura, e outros que não demandam cirurgia e que por isso não tem cobertura. Então, não faça a confusão entre órteses e próteses materiais especiais que estão ligados ao ato cirúrgico, mas que não são implantáveis, com órteses e próteses materiais especiais que não têm cobertura porque não há ato cirúrgico a ser realizado. Beleza? Diferenciação boa. E olha, isso é extremamente relevante, porque se o STJ concluiu daquela forma, houve um julgamento equivocado ali. Aquela pessoa pode ter ficado sem o tratamento adequado, porque o STJ entendeu que somente se permanecer no corpo do paciente é que tem cobertura. Naquele caso, por exemplo, não se autorizaria brocas e serras. Como é que faz o corte ósseo sem essas brocas e serras? Então, ali pode ter acontecido uma injustiça. Não aprofundei para ver a conclusão, se houve outro tipo de recurso, mas o importante é aquilo ali. Beleza? Próxima aula a gente continua na mesma parte, no mesmo módulo, mas a gente vai falar sobre materiais de suporte. São OPMEs, a gente vai falar sobre motor. Vou contar uma história muito legal. Fique até a próxima aula. Um abraço.